do ser humano, né? Que as atitudes muitas vezes elas podem até parecer pouco humanas e pouco racionais. Eu diria que o que define o ser humano não é o raciocínio, e sim a consciência. Então, muitas das atitudes poderão e sempre serão irracionais e nem por isso elas sejam inferiores às atitudes impulsivas, instintivas, etc. Então, você falou algo que eu achei interessante, no sentido de não haver uma superioridade entre esses aspectos que o Caio levantou, que o Alex levantou, sobre compaixão e tudo, e a ação instintiva dos animais, né? Aí eu fiquei perguntando, será que existe ou já existiu alguma religião, alguma coisa nesse sentido, que ela, primeiro, por desenvolver mais esse lado, assim, integrar esse lado instintivo do ser humano, em vez de meio que tentar controlá-lo, dominá-lo, deixar ele se expressar livremente? Eu não imagino que o Zen budismo tenha alguma coisa nesse sentido, né? Varia muito essa maneira de se lidar com o lado instintivo. Algumas escolas tratam de enfatizar essa questão instintiva e outros optam pelo que seria o puritanismo, né? Pela abstinência. Sobre sonhos, que liga o consciente e o inconsciente. Tinha trabalhado por diversas linhas e é muito verificado também, tanto por emertistas quanto caóticos. É muito interessante isso. O princípio hermético que afirma que aquilo que está dentro está fora. Quando acontece o sonho e há eventos, por exemplo, de concognição e pré-cognição, que indicam conexões não, não diretas ou indiretas entre a psique e a realidade, sem o uso dos 5 sentidos convencionais. Em que sentido, Marcelo? Nos pontos em que os sonhos eles começam a deixar de ser simples sonhos e parecem ter uma conexão com a realidade de forma a ir além do que um sonho convencional iria. Por exemplo, um sonho convencional seria algo simples, sem uma certa profundidade, muitas vezes até sem conexão com a realidade. Já há sonhos vívidos, guiados, segundo algumas linhas, com desdobramento, e outros de aviso ou pré-cognição, ou com cognição enquanto você está sonhando que alguma coisa está acontecendo, estaria acontecendo sem a presença direta da pessoa. A exemplo, o que nosso amigo é muito interessante. Se enquadraria na parte de comunicação entre vivos e não vivos. Também pode ser apenas um sonho, e é isso que é interessante. O limite entre o que seria um sonho e o que seria uma experiência psíquica além do sonho. E como é que você pode fazer para diferenciar esses dois? Isto é uma coisa bem complexa, não é simples. Tem vários métodos. Entre os métodos tem a lista de conexões do que poderia ser e de confirmações. Por exemplo, há coisas que você não sabe diretamente, você pode confirmar posteriormente. Já seria uma chave que pode ser conectada a um evento que não seja um sonho simples. E há coisas em que você tem a verificação imediata
E que é um sonho simples, como se não tivesse simplesmente nada conectando. Essas conexões são o que fazem a diferença. E não é verificado de imediato. Requer várias análises e pesquisa para poder chegar a essa conclusão. Marcel, qual a simbologia que se usa, assim, mais ou menos, quando você vai interpretar um sonho, saber se ele é só uma experiência interna ou tem algo de relacionado ao mundo externo? Como você faz para chegar a esse conhecimento sobre que tipo de informação você pode retirar do sonho? Bom, método clássico. Você vai anotando os pontos no sonho que foram mais marcantes, os pontos em que deixaram dúvida, e você tenta se lembrar, fazer uma repescagem, ou simplesmente se concentrar em cada parte do sonho por meditação, para verificar exatamente, ou a pessoa em questão. Algumas vezes se usa até hipnose ou estado alterado de consciência para poder obter mais dados do seu sonho. Algumas vezes o sonho não tem profundidade, não tem relação com a realidade. E também há casos em que há, como por exemplo no caso da nossa amiga Hecate aqui presente, um algo que pode, pelos pontos assim, indicar se alguma informação que pudesse indicar algo de não conhecimento da pessoa direto e que pudesse ser confirmado a posteriori, poderia ser indicado um sinal de que não seria apenas um sonho. E esses pontos-chave são os mais preciosos e os mais difíceis de se lembrar. Só o ato de se lembrar já é problemático, né? Porque tem hora que você... Beleza, você teve a consciência de que passou por todo aquele sonho, mas quando você acorda, você lembra só de trechos, ou você vai se lembrar do sonho em algum momento do dia, porque alguma coisa te fez rememorar a coisa. Isso, aí a questão da anotação em si, ela fica problemática. Então, parece que esse método que você disse, que há algum tipo de treinamento prévio só para você lembrar com clareza e vividez do sonho, né? Positivo. Da vivência, no caso, que está sendo colocada como um sonho. Que depois pode ser indicado que foi uma vivência além do sonho, ou seja, o sonho como porta para experiências psíquicas mais avançadas. Ô, Adonai, você que é o dono do perfil que fez o Hangout, tu vê o sonho da Recate aí pra ficar registrado. E aí a gente, sei lá. Ah, sim, é. Então deixa eu fazer uma leitura aqui. Então a nossa amiga Hecate, ela está justamente descrevendo um sonho. Então tá aqui. Sonhei com minha avó, já falecida, e tinha plena consciência de que ela já não se encontrava em meu plano. A abracei e disse que sentia saudades. E ainda que ver ela me lembrasse meu irmão. Me lembrava meu irmão que faleceu meses depois. Ela me mostrou um álbum de fotos da minha infância com meu irmão. Eu chamei minha mãe para que ela visse o álbum também, e ela se lamentou por eu estar estimulando a memória dela a meu irmão, afirmando: assim você me faz lembrar. Daí do nada ele, meu irmão, apareceu também se lamentando, dizendo: eu também lembrarei. Estavam incomodados porque não queriam chorar, e eu falei que seria bom que a gente chorasse, mas depois a gente chora, depois se sente melhor. Depois acordei no sonho
e fui contar à minha mãe o ocorrido. Só, só então, depois de coisas que não me lembro, de fato acordei. Achei interessante por ter acordado no sonho. Estou sendo claro? Sim, está sendo claro. Já Qual sonhei é o seu com ele e pitaco, meu Caio? irmão antes, mas faz muito tempo. Aqui o Thiago está comentando, Marcel, e quantas sensações sentidas nos sonhos poderiam ser usadas para perceber essas diferenças. Marcel diz que sim, poderiam servir de referência. O sonho da Recate parece ter ir num sentido bem interno, assim, né? Em relação a como ela passa a lidar agora com o passado dela. Assim, o que vocês acham? Ainda mais no sentido de que ela acorda no próprio sonho, então dá a entender de que alguma coisa com a qual ela já estava lidando, ela teve uma sacada repentina, por assim dizer, sei lá. Veja bem, essa questão de acordar no próprio sonho é aquilo que a gente estava conversando antes, dessa relação entre a consciência de vigília e a consciência onírica. E em que consistiria o acordar no próprio sonho? Muitas vezes seria você estar lá com a consciência daqui. Que normalmente a gente está lá com a consciência de lá, uma consciência que muitas vezes tem uma postura e uma atitude diferente da que nós encontramos aqui. Agora, existem outros casos em que a gente sonha que acordou, então a gente, que parece ser bem esse caso, em que ela acordou e foi contar o sonho para a mãe. E isso acontece muitas vezes, mas é justamente, nem sempre esse acordar lá é assumir a situação com a consciência daqui. Não chega a ser exatamente o que seria o chamado sonho lúcido ou uma lucidez no sonho. Mas por mais claro que ele seja, a pessoa ela vai estar com a consciência de lá. E com essa consciência de lá, como é que se diz? A pessoa ela interage muito naturalmente com o que é próprio daquele plano. Então, e é um plano que é compartilhado por aqueles que estão encarnados e estão desencarnados. Então, muito provavelmente, até seja literal, né? Há casos em que o sonho ele requer uma interpretação e há casos em que não. Ele é apenas uma representação bem nítida de um fato ocorrido, né? Um encontro com essas pessoas. Isso faz parte, isso é algo bastante natural. Moisés fala, sim, foi algo meio catártico ou psicoterapêutico. Me chamou a atenção o fato de partilhar o choro como demonstração de ternura e de saudade de uns pelos outros. Hecate comenta, não sei se faz alguma diferença. Onde que está aqui? A informação, mas meu irmão e eu éramos muito ligados. Quando houve o ocorrido, ele estava com seus 20 anos e eu 19, ou seja, já fazem 8 anos. Marcel ainda diz exato, ao mesmo tempo pode ser considerado uma marcação no sonho. Hecate comenta, acredito que tenha sido minha vontade, ansiedade, talvez em querer partilhar do sonho com ela. Moisés, que coisa, meus pêsames tardios para por essa ida precoce de teu irmão ao além-morte. Hecate, por ser tarde, talvez acabei dormindo de novo e sonhei acordando para contar a ela. E aí, Caio, o que você acha sobre sonhos? Vamos ver, peraí, eu vou ler o do Caio.
Tá, o Caio respondeu, eu perguntei pro Caio o que ele achava sobre os sonhos, né, para ele emitir a opinião dele. Aí eu disse, acredito que toda viagem astral seja após esta zona, a zona onírica, que proporciona uma introspecção consciencial. Ah, tá. Aí a Recate responde, bom, suponhamos que tenha sido isso, Caio. Qual seria o propósito do álbum de infância? Pô, tem um complexo, isso é bem... Pega bem no significado do símbolo, assim, direto, cara. Isso só pra quem estudou. Enfim, pra mim só parece uma relação com o passado, cara. É, relembrando o passado, assim. A Moisés está respondendo aqui. Kat, acho que pode ser uma mensagem para você recapitular valores da sua vida e resolver algum tipo de pendência ou realizar alguma coisa inacabada. A Kat está perguntando, será que minha mãe estaria precisando chorar mais? No que se refere a sonhos, existe um negócio que é o seguinte... nem sempre a pessoa que está no sonho realmente tem alguma coisa que ver com o sonho em si, porque muitas vezes o sonho ele é para a gente, do sonhador, e muitas vezes não tem relação nenhuma com quem a pessoa está sonhando. Então talvez se alguém precisasse chorar mais fosse você, se for o caso. Mas veja que existe certas questões universais quanto aos sonhos, que é da inversão de certos valores. Choro corresponde a alegrias. Então, o que pode ter acontecido é que você, saudosa desses seus entes, tenha entrado em contato com eles. E a lembrança desse contato é que criou esse sonho no qual é simbolizada essa alegria desse reencontro. O que significa um álbum de fotografias para você? Essa pergunta é dirigida para a Hecate? Sim. Caio Victor. Porque as interpretações de sonhos, pelo menos os antigos egípcios, eles sempre visavam não o simbolismo tanto da imagem... Universal e sim pessoal. E sim pessoal e Justamente. também o que se sente durante o sonho. Justamente, isso aí. Moisés fala, a expressão de um desejo inconsciente que foi reprimido no plano físico, a coisa ficou mais clara com este seu comentário. E ela nunca pensou sobre isso. Mas justamente é o que eu tinha comentado, ou seja, é o contato entre os mundos, né? E nesse contato você entra em contato com esses entes. E também como plano astral, muitas das coisas se baseiam em sua própria simbologia, então de repente ela, como eu posso dizer, a consciência molda a percepção daquilo que ela tem como significado. Então de repente a própria consciência dela pode ter percebido algum acontecimento que ela implicou no simbolismo de um álbum de fotografia. Sim, também. É que assim, o contato entre os mundos, o contato com aqueles que já estão do outro lado, ele é uma experiência vivida no plano astral. E aquilo que é vivido no plano astral, muitas vezes, ele não vem com uma memória objetiva, ou por outra, a memória não permite que uma tradução literal. Então o que ocorre? O cérebro ele traduz com simbolismos.
Nesses simbolismos, muitas vezes, eles trazem elementos que têm significados inversos, mas o sentimento costuma ser o mesmo. E esse sentimento, ele é, vamos dizer assim, o sentimento residual é o de saudade. Então, essa saudade, ela ocorre não pela falta de encontrar com esses entes queridos, e sim, justamente como a lembrança de ter encontrado com eles. Moisés diz, desejo não, um sentimento guardado de afeto e a necessidade de expressar esse sentimento de alguma forma. Eu não sei a percepção de vocês, mas existem certas percepções que não existem em sonhos. Talvez somente em projeções. Por exemplo, é muito incomum um sonho com temperatura. Isso é verdade. Né? Também temperatura e algumas noções temporais. No sonho não existe tempo, é atemporal. Sim. Mas quem já experimentou algum tipo de viagem, mesmo que não seja astral, até introspectiva, ela não tem um tempo tão determinado assim. Veja aqui uma coisa muito louca que ocorre nesse contato com o plano astral, é justamente essa questão do tempo. Porque não há uma relação direta. Então, muitas vezes, uma experiência que eu já tive é o seguinte. Eu tive um sonho que, na verdade, não era exatamente meu. Né? Eu estava interagindo num sonho que era todo um universo onírico de alguém. E eu tive esse sonho numa determinada época. E essa pessoa teve esse mesmo sonho 2 anos depois. Ou seja, aqui nesse mundo foram em 2 momentos diferentes. Lá era no mesmo momento. Então existe a simultaneidade em relação ao tempo nessa questão. Muitas coisas que aqui são passado, presente e futuro, lá o assunto é outro. Então a gente poderia, por exemplo, no astral, combinar assim, vamos nos encontrar ontem, e a gente se encontra ontem. Né? Coisa que não é possível no físico. É possível plasmar no astral uma cena que no universo onírico seria assim, não plasmado, assim criado mentalmente, enquanto no astral poderia ser criado um momento compatível com o universo onírico para fazer a passagem sem impactar a experiência da psique da pessoa em transição. Não entendi. Por exemplo, a pessoa em questão, a pessoa está tendo um sonho. Aí ela tem o ponto de saída do sonho, que tem uma marcação, uma rua, uma travessa, uma porta. E se a pessoa ultrapassar aquela porta, ou sem determinado limite, ou acordar, como no caso da nossa amiga, poderia entrar em um estado alterado e, por fim, estar no astral, por exemplo, tendo uma experiência plasmada no astral para promover, por exemplo, troca de informação ou rever determinadas pessoas. Há fatos, por exemplo, que pode não haver só na memória, que seriam necessários confirmar por outros meios. No caso da nossa amiga, parece que não ocorreu isso, o que não descarta que possa ter ocorrido 100% na atmosfera onírica. Entendeu? Não, mas como Porém, assim você faz diferença ao mesmo entre... Marcelo, você faz diferença entre o a astral e o diferença. mundo onírico? Em que sentido? Sim. Porque o mundo onírico, ele é mais voltado
conectado ao inconsciente pessoal e coletivo, conectado com os arquétipos e conectado. Já o mundo astral, ele é mais denso e existência no mundo astral é diferente da do mundo onírico. Porém, tem ponto de conexão. O ponto de conexão é delimitado do mundo onírico para o mundo astral e vice-versa. O Marcel falou um negócio interessante aí sobre essa questão da relação entre o que é onírico e o que é astral. O mundo astral, ele é tetradimensional, ele tem 4 dimensões. Assim como no físico nós temos altura, largura e profundidade, no astral nós temos altura, largura, profundidade e algo que poderíamos chamar de espaço interno. É aquela coisa de desenho do pica-pau em que você coloca um elefante num envelope, dobra e coloca no bolso. No astral isso é possível. É aquela coisa em que você entra numa barraca e dentro é uma mansão. No astral isso é possível. No astral, a nossa anatomia oculta, o nosso corpo astral, ele é como uma esponja na qual a gente entra. Então, boa parte dos nossos sonhos, ele se dá num ambiente interno. E esse ambiente interno, no astral, é coisa, porque tudo no astral tem substância, tem forma e concretude. Assim, pensamentos, emoções, são coisas palpáveis que você pode pegar e tirar de um lugar para o outro. Como existe essa distinção entre espaço, essa relação de espaço, ela não é direta, então acaba existindo 2 mundos astrais, por assim dizer. Um interno, outro externo. Esse externo é por onde normalmente as pessoas perambulam quando saem nas chamadas viagens astrais. Esse interno é por onde as pessoas transitam quando estão em seus sonhos. Hecate diz que diferencia pela objetividade e consciência. Diria ainda que o ambiente onírico não deixa de ser astral. Também, de fato. Porém, com maior subjetividade. Pode-se dizer que sim. É justamente porque nesse universo interno nosso, está tudo quanto a gente pensa, tudo quanto a gente não pensa, tudo quanto ocupa o nosso inconsciente, subconsciente, etc. Né? É uma bagunça. Fala, Caio. Não, ela perguntou, vocês acham possível a análise sobre sonhos? Com certeza. Claro que sim, eu faço isso o tempo todo. Sim. Sonhar com bolo é ficar rico? Então, eu acredito naquele velho sistema egípcio de que você deve verificar mais o que o bolo significa para você e a forma como você se sente ao sonhar com o bolo, do que sair por aí pegando 1 milhão de livros e tentar interpretar o que é. Existem alguns simbolismos que são assim universais e que até têm alguns significados padrão e se vê em até bons dicionários de sonhos por aí, porque eles são simbolismos que estão presentes no inconsciente coletivo de determinado povo, de determinada Depende da nação, época, exatamente. né, que acabam sendo comuns àquele povo e àquela época. Então, depende muito da cultura também, né? É tudo muito... Agora, o que predomina é justamente o simbolismo pessoal.